Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai revisar um conteúdo já visto em sala, né, que são as máquinas simples. Então, aqueles alunos que ainda têm dificuldade de compreender o conteúdo ou que ficou dúvida, né, em relação a esse conteúdo, prestem muita atenção nesse vídeo. As máquinas, elas podem ser usadas, por exemplo, para aumentar a intensidade de uma força aplicada, aumentar a distância em que a força age ou então mudar a sua direção. Essas ações, elas reduzem o tempo e o esforço necessário para executar uma tarefa. Então, as máquinas, elas têm esse objetivo, né, essa função e essa importância de facilitar o trabalho do ser humano. Máquinas simples, geralmente, facilitam a execução de apenas um tipo de movimento. São exemplos de máquinas simples a alavanca, o plano inclinado, a cunha e o parafuso. Aplicando força, fazemos uma máquina simples funcionar. Por exemplo, ao usar um martelo para retirar um prego, é preciso aplicar força, né, sobre o cabo com determinada intensidade, direção e sentido. Então, o martelo, além de aumentar a força aplicada sobre o seu cabo, transfere a ação dessa força aplicada ao ponto de contato com o prego. Então, nós vamos aí conhecer um pouco sobre uma das máquinas simples, né, que é a alavanca. A alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo adequado, que é chamado também de ponto de apoio. Então, as alavancas elas vão aumentar a força que pode ser aplicada a um outro objeto. Por exemplo, aqui, ó, o local da alavanca onde a força é aplicada é chamada de ponto de ação. Então, no ponto de ação será onde vai aplicar a força naquele instrumento. E a força aplicada, né, ela é chamada de força potente. O local em que é aplicada a força que ergue a pedra, por exemplo, né, como vemos na imagem, é o ponto de resistência. E a força em que é aplicada é chamada de força resistente. Então, aí observando essa imagem, nessa alavanca, onde o menino ele quer erguer essa pedra, utilizando a alavanca, nós temos aí no centro o ponto de apoio, certo? A força exercida pela alavanca sobre a pedra, que se chama força resistente, e a força exercida pelo garoto para aplicar essa força na alavanca, que se chama força potente. A alavanca ela possibilita o aumento da força aplicada e transfere essa força do ponto de aplicação ao ponto de resistência e assim a tarefa de erguer a pedra vai ficar mais fácil. Então, utilizando a alavanca, será mais fácil erguer essa pedra do que o garoto erguer ela sem nenhum instrumento. Os elementos importantes para o funcionamento da alavanca são os pontos em que agem a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. Então, a alavanca ela é formada por esses três elementos: força potente, força resistente e o ponto de apoio. Para funcionar, a força que a alavanca exerce sobre o corpo deve ser maior do que a força resistente. Então, vamos conhecer aí alguns tipos de alavanca. As alavancas, elas são classificadas de acordo com a posição do ponto de apoio e dos pontos de ação de força potente e de força resistente. Então, são três tipos de alavanca. A alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a alavanca interpotente. Na alavanca interfixa, o ponto de apoio vai estar entre os pontos de ação, né? Potente e resistente. Então, ó, o ponto de apoio estará no meio, né, da alavanca. Quais são os exemplos de alavanca interfixa? O alicate, a tesoura, a gangorra. Então, são exemplos aí de alavanca interfixa. A alavanca interresistente, o ponto de aplicação da força resistente vai estar entre o ponto de apoio e a força
potente. Então, no centro da alavanca estará a força resistente, certo? Quais são os exemplos? Quebra-nozes e o carrinho de mão. Observem aí no quebra-nozes que a força resistente, onde será executado, aqui no caso desse exemplo, para quebrar a noz, é no centro, né, no meio do instrumento, do quebra-nozes. E a terceira alavanca, que é a alavanca interpotente, onde a força potente é aplicada entre o ponto de resistência e o ponto de apoio. Então, aqui na interpotente, a força potente está no meio da alavanca. Quais são os exemplos de alavanca interpotente? A pinça, né? Quando a gente vai utilizar a pinça, a gente pega no meio da pinça. E o cortador de unha. Desse modelo aí, a gente pega no meio para poder cortar a unha. Outro aí exemplo de máquina simples é o plano inclinado. Um dos elementos da máquina simples que tem um funcionamento mais simples, já era utilizado bem antes de entender o seu funcionamento, é o plano inclinado. O plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça e não possui nenhuma parte móvel. Trata-se de uma superfície plana, rígida e inclinada. O plano inclinado, ele pode ser usado para levar um objeto de um lugar mais baixo para um lugar mais alto ou vice-versa. Ao ser usado, o esforço necessário para mover o corpo é menor, porém precisa ser aplicada por uma distância maior. Ou seja, quanto maior a distância, quanto mais inclinado for o plano inclinado, menos força será necessária para mover esse corpo. Quanto menor for a sua inclinação, maior será o comprimento do plano e menor será o esforço necessário para mover um objeto de um lugar mais elevado. Outro exemplo aí de máquina simples é a cunha, né? A cunha é formada por dois planos inclinados, como a gente vê aí na imagem, certo? Objeto plano e inclinado, como a gente vê, formado por dois. Tem uma forma triangular e uma extremidade afiada. Ela muda a direção da força aplicada em forças perpendiculares às superfícies inclinadas. Costuma-se usar a cunha para cortar ou separar objetos. A talhadeira e o machado, que são esses da imagem, são exemplos de máquinas complexas que apresentam duas máquinas simples. A cunha, né, que é a lâmina, que vai cortar, e a alavanca, que é o cabo do instrumento. E por último, o parafuso, que assim como o plano inclinado, o parafuso ele muda a direção da força aplicada sobre ele. Por exemplo, para prender algum objeto usando um parafuso, a força aplicada pela chave de fenda é transformada em uma força perpendicular à rosca do parafuso. Para isso, o parafuso se encaixa no local desejado sem que seja necessário aplicar uma força muito grande sobre ele. Os objetos se movem na direção da cabeça do parafuso como se ele estivesse subindo um plano inclinado. Além dos modelos tradicionais de parafuso, né, que a gente já conhece, são usados também peças fixas, o soquete de alguns modelos de lâmpadas e também gargalo de alguns potes e de garrafas também utilizam parafuso, né? A rosca para poder encaixar. No caso da garrafa, para a tampa encaixar, e no caso da lâmpada, para se encaixar no bocal e a lâmpada acender. Então, obrigada pela atenção de todos. Caso tenha alguma dúvida, assiste novamente o vídeo com muita atenção. Ou então entre em contato comigo para tirar as dúvidas, certo? Boa atividade para todos!